Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Uma história de quase 40 anos. Foi em 1983 que nasceu o núcleo do Centro de Lançamento de Alcântara. A finalidade era proporcionar apoio logístico e de infraestrutura local, assim como garantir segurança à realização dos trabalhos que viriam a ser desenvolvidos na área do futuro Centro Espacial Brasileiro. Arthur Cabral, quanta história cabe em quase 4 décadas de existência do CLA? É muita história, Dalva. Muitos avanços e um futuro gigantesco pela frente. O CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, foi criado como alternativa ao Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que fica localizado no estado do Rio Grande do Norte, pois lá o crescimento urbano nos arredores não permitia ampliações da base. E a escolha de Alcântara não foi à toa, não, Dalva. Pois é, Arthur, verdade. Na verdade, são inúmeras as vantagens geográficas naturais que justificam essa escolha. Vamos ouvir aqui rapidamente a explicação do coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da UFMA, Carlos Alberto Brito. O CLA ainda está numa região que tem um clima estável, com épocas de chuvas bem definidas, sem furacões, terremotos, né? Nós estamos distantes da borda de uma placa tectônica e por isso mesmo temos essa segurança em termos de terremotos. Os lançamentos do CLA, por exemplo, eles são voltados para o mar, o que decorre um menor risco de acidentes relacionados à população. Também na região, no perímetro de lançamento do CLA, nós temos uma baixa frequência de voos comerciais, tá? O que ajuda bastante nas campanhas de lançamento, né? Facilita muito essa questão. Então isso traz uma perspectiva muito interessante para a base, pois vai começar a movimentar toda uma economia voltada para pequenos lançadores e pequenos satélites. Bom, a gente acabou de ouvir algumas das razões pelas quais o CLA é tão importante, estrategicamente falando, para o Programa Espacial Brasileiro. Essa relevância sempre despertou a atenção de diversos países, não é, Arthur? Isso mesmo, Dalva. Em 2019, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas relacionado à participação dos Estados Unidos em lançamentos a partir da base de Alcântara foi aprovado no Congresso Nacional. Então, quais são as perspectivas? O que esperar para o CLA no futuro? Como isso já impacta e o quanto mais vai influenciar no modo de vida e na geração de emprego e renda aqui no Maranhão? Este é o nosso destaque de hoje no Negócios na Pauta. O Centro Espacial de Alcântara, ele tem uma enorme importância para o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro e também para o desenvolvimento econômico e social de toda a região, não só a região de Alcântara propriamente dito, né, da cidade ali, mas também do estado do Maranhão e o Brasil como um todo. Esse centro ele faz parte de um esforço do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para o desenvolvimento do Programa Espacial em 6 eixos. O primeiro eixo é a área de infraestrutura, que contempla também o Centro Espacial de Alcântara na sua operação comercial, o que é extremamente importante para colocar o país num patamar semelhante ao que já acontece em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e outros, que trazem o setor privado para dentro do programa espacial. Ali, nessa região, o que eu vejo em termos de futuro é que seja um desenvolvimento semelhante ao que aconteceu em Kourou, onde o Centro Espacial de Kourou deu àquela região toda um padrão de vida que leva uma renda per capita de 17.600 euros. Então, veja o potencial que existe desse centro. Os outros eixos do programa espacial são o desenvolvimento de sistemas espaciais, como satélites, desenvolvimento de foguetes, o desenvolvimento da regulação, para ajustar tudo isso e para permitir com que o Brasil opere da forma mais atualizada em termos dos programas espaciais mundiais e também o desenvolvimento de aplicações do espaço. Aplicações do espaço são extremamente importantes e isso pode ser feito com o Brasil e com parcerias com os países que correspondem aí ao último eixo, o 6º eixo. O desenvolvimento do Brasil nesses últimos 2 anos e meio, na nossa gestão no programa espacial, tem dado saltos de décadas do programa. Por exemplo,
né, o Centro Espacial de Alcântara, que houve a primeira transferência dos quilombolas da área original para as agrovilas, causou com que esses nossos companheiros ali, né, nessas agrovilas, tenham esperado por 36 anos a possibilidade de ter o título das suas terras. Havia umas perspectivas de posse coletiva, o que não satisfaz completamente, e hoje, né, eles têm posse. Isso foi conseguido graças à gestão, junto com o Comando da Aeronáutica, para que os quilombolas tivessem a título da sua terra, né, e esse é um problema de 36 anos resolvido. 20 anos de espera para ter um acordo de salvaguardas tecnológicas assinado que permitisse o Brasil trabalhar com a comercialização de voos de Alcântara. Esse acordo, é bom ressaltar que é um acordo muito simples, é um acordo técnico que não tem nada a ver com terras e nada disso, simplesmente ele diz o seguinte, que os Estados Unidos concordam que o Brasil faça a operação, faça lançamentos de foguetes e satélites de quaisquer países que tenham qualquer componente de empresa americana, desde que o Brasil se comprometa a proteger essa tecnologia de empresa americana para não ser roubada ou copiada. É isso, basicamente. Muito simples, mas demorou 20 anos para que isso fosse aprovado. Aprovamos em 2019. Nós temos agora já o Centro Espacial de Alcântara com já um edital internacional realizado com 4 empresas para lançamentos, empresas internacionais. Agora vão ser abertos outros editais para outras empresas. A ideia é que nós tenhamos várias empresas internacionais operando de Alcântara. Esses lançamentos vão gerar recursos que, coordenados por uma instituição focada em Alcântara, vão poder ser utilizados para o desenvolvimento do centro e para o desenvolvimento de toda aquela região. Ou seja, aquela região vai mudar muito, a região de Alcântara vai mudar muito. Eu fui o único ministro, o primeiro ministro que foi lá conversar com as famílias dos quilombolas. E eu confesso que eu gostei muito desse contato, eu sinto saudade deles ali, às vezes eu falo aqui com o pessoal em ir para lá, passar um final de semana ali. É um lugar magnífico, de gente muito trabalhadora, muito boa, e eles vão ser os beneficiados com o desenvolvimento do Centro Espacial de Alcântara, vão ser os primeiros beneficiados. Então, tenho muito prazer em poder trabalhar com isso, e o nosso Comitê de Desenvolvimento Integrado de Alcântara deve terminar agora em outubro, o plano de desenvolvimento de Alcântara, que vai ser utilizado aí, de uma forma bastante extensa, e lembrando que isso aí é feito em parceria com o governo federal, muitos ministérios, com o governo do estado do Maranhão, com a prefeitura de Alcântara, com os líderes das comunidades quilombolas, com a Federação das Indústrias do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão, Instituto Federal, ou seja, é um trabalho de muitas mãos que vai trazer muito resultado positivo. O Centro de Lançamento de Alcântara tem uma grande importância para o Programa Aéreo Brasileiro e para a economia maranhense. Com a criação do PDI, Plano de Desenvolvimento Integrado do Centro, diversas entidades e organizações passaram a concentrar as atenções na região de Alcântara. A FIEMA é uma delas. Com isso, diversas outras entidades empresariais atreladas à federação também devem se aproximar da discussão. Vai trabalhar toda a parte primária do município, com benefícios para as comunidades, para a indústria que trabalha na produção de insumos que a indústria aeroespacial demande, para toda uma rede de serviços que envolve bares, restaurantes, toda a linha de turismo, tornando o centro de Alcântara e todo o entorno como alvo de interesse desse desenvolvimento regional. Acreditar no desenvolvimento do Centro de Lançamento de Alcântara é acreditar numa verdadeira revolução. Desde o início da era espacial, esse é o setor responsável pela criação de novas tecnologias que impactam na economia de um país. Cada $1 aplicado em atividades espaciais, você tem em torno de $14 de retorno para a sociedade por meio de serviços e de soluções tecnológicas. Ou seja, você tem aí retornos socioeconômicos relevantes, mesmo diante de grandes investimentos.
Dessa forma, o Centro de Alcântara não é a única finalidade, mas sim o meio para se desenvolver muitos outros mercados. Ex-governador do Maranhão, José Reinaldo Tavares é um dos maiores entusiastas dos investimentos em Alcântara. O centro nos permite dar um pulo e ficar igual aos outros países. Ele defende a criação de uma organização específica para a gestão das operações em Alcântara. Temos que criar uma empresa semelhante à Embraer, mas para o setor aeronáutico, para o setor aeroespacial. Essa empresa ela vai preservar o programa brasileiro, por quê? Porque os técnicos continuarão, serão bem pagos, eles não dependerão de orçamento, essa empresa pode negociar contratos e parcerias com outras empresas mundiais e podemos desenvolver rapidamente o nosso centro espacial. Bom, pelo acordo de salvaguarda, o uso comercial da base de Alcântara permitirá que o Brasil invista no desenvolvimento e no aperfeiçoamento do Programa Espacial Brasileiro. Em 2020, o governo federal lançou um edital de chamamento. 4 empresas, sendo 3 dos Estados Unidos e uma do Canadá, irão operar no centro de Alcântara, Arthur. Isso, Dalva, e em breve devem começar essas operações. Então, vamos já apresentar aqui os nossos convidados. Temos hoje a presença de Thaís Duran, que é coordenadora da Agência Espacial Brasileira na Unidade Regional do Maranhão, e o coronel aviador Marcelo Corrêa de Souza, que é o diretor do CELIAR. Sejam muito bem-vindos, Thaís, coronel. Obrigado. Obrigada. Então, acho que a gente pode começar o nosso papo. Essa é a proposta do Negócios na Pauta, bater um papo sobre esse assunto que tem despertado tanto a atenção ao redor do mundo, perguntando já sobre a expectativa a respeito do que a gente vai viver nos próximos anos a partir desse acordo, a partir do anúncio, do chamamento dessas empresas e do fato de elas já terem iniciado aí um processo de diálogo, de negociação contratual. Eu queria entender em que pé está, como é que está o trabalho hoje desenvolvido lá na base no CLA. Então, boa noite, é um prazer estar participando desse programa. Então, a gente realmente está nessa fase de negociação com as empresas que foram selecionadas nesse chamamento público. Então, obviamente, o AST, o Acordo de Salvaguardas, ele foi o pontapé inicial que permitiu a realização desse chamamento público e ele foi encerrado, então, com as empresas selecionadas, né, o primeiro chamamento. E essas empresas, elas estão hoje em negociação com o Comando da Aeronáutica para a assinatura dos contratos. Então, elas enviaram suas propostas, né? As propostas foram analisadas e algumas empresas foram selecionadas, essas 4, e essa fase agora é de ajuste, né? Parte jurídica, decisória, né? Dentro do Comando da Aeronáutica, para que a gente efetivamente tenha o contrato assinado com essas empresas e elas possam iniciar suas operações. A previsão, né, dessa fase que a gente está vivendo hoje é que ela se encerre para o segundo semestre de 2022. Né? A gente já tem a assinatura dos contratos? A assinatura ainda esse ano, ainda. Mas a preparação das empresas e o início das operações a partir de 2022, segundo semestre. Então essa é a expectativa, é um tempo natural, né, em termos de a empresa assinou o contrato, ela fez todas as tratativas para trazer seus equipamentos, seu pessoal, se instalou no centro e a operação iniciar segundo semestre de 2022. Coronel, esse acordo de salvaguardas acabou gerando um debate muito grande até a nível nacional e com muita base ideológica, a gente sabe. Sim. Você poderia explicar um pouco aqui para o nosso público o que significa de fato ele? É importante a gente realmente desmistificar um pouco essa questão, porque o acordo com o americano, né, não é por acaso que foi feito com os Estados Unidos, ele é muito voltado à questão espacial. Hoje em dia, não há como a gente... não existe nenhum artefato espacial que não tenha diversos componentes que vêm da indústria americana, né, a indústria espacial americana, que é muito forte. Então, a gente buscou esse acordo com o americano para que permitisse que qualquer empresa no mundo ela possa operar a partir do Brasil e o americano autorizar essa operação. Por quê? Porque o Brasil se compromete a proteger a tecnologia, o conhecimento daquelas empresas, né? Então, e na verdade, no final das contas,
é o conhecimento do americano, porque os componentes são americanos, a tecnologia é americana. Então, hoje em dia, se a gente analisar a maioria dos veículos que estão operacionais, né, os foguetes, eles têm de 70% a 80% de componentes americanos. Então, seria impossível a gente não fazer esse primeiro acordo com o americano. Se a gente tiver uma outra necessidade de fazer um acordo com outro país, também ocorrerá. Mas o pontapé inicial, para permitir a chegada de empresas de qualquer outro país, era necessário esse acordo com o americano. Primeiro passo. Agora, no âmbito da Agência Espacial Brasileira, o que se pode imaginar de ganhos para a região de Alcântara, para o Maranhão, a partir dessa negociação já e do que essa negociação suscita nas empresas, no meio empresarial aqui do nosso estado e até de fora, que venham para gerar empregos, enfim, o que se pode falar a respeito disso, Thaís? Bom, por causa do acordo de salvaguardas, a presidência da República instituiu PDI-CEA, um Programa de Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara, que foi instituído pelo Decreto 10.458, de 13 de agosto de 2020, que tem como maior objetivo aumentar, né, e melhorar a infraestrutura de Alcântara para receber essas empresas. No caso, você fala especificamente das empresas que irão operar a partir de 2022, pela previsão. Porque a partir dessas empresas que irão surgir outras, que irão surgir... Então, esses investimentos serão feitos inicialmente com recursos do governo federal, é isso? Não, as empresas que vêm, elas não vêm com recursos do governo federal. Não, eu falo os investimentos iniciais serão feitos. O Programa de Desenvolvimento Integrado é todo patrocinado pelo governo federal. São vários ministérios, toda a cadeia da nossa administração pública federal está toda participando, juntamente com CLA, Agrovilas, Prefeitura de Alcântara, Prefeitura de São Luís e todas as prefeituras do entorno do município de Alcântara. A gente começou com parcerias com as entidades da FIEMA e junto com eles já começamos a fazer cursos, né? Oferecer cursos. Junto com o SESI oferecemos... Aqui em São Luís ou em Alcântara? Não, em Alcântara. Para a população de Alcântara e da região. A população de Alcântara necessita de tudo que vocês imaginarem. Então, o que a gente fez? Começou a fazer programas de saúde pública juntamente com o SESI, pegamos o SEBRAE e transformamos a Alcântara em cidade empreendedora, para que eles entendessem como é ser microempreendedor, como é ter uma empresa. Fizemos o Observatório do Turismo para fazer todo o inventário de todas as pousadas, passeios de barcos, para poder dar sustentabilidade ao turismo. E agora a gente está na fase dos cursos, oferecimento de cursos pelo Senar, Senac, já terminaram 2, inclusive, que é o curso de costureira e de pedreiro. Porque essas empresas que vêm de fora, elas têm deixa eu ver a palavra, esqueci a palavra. Elas são todas de cunho social e elas querem que a comunidade trabalhe. Elas não querem mão de obra de fora, entendeu? Então, a gente precisa que Alcântara e o entorno entrem nesse programa de desenvolvimento. Estejam preparadas as cidades ali da região. As cidades precisam estar preparadas para receber. A ideia é criar um cenário propício, né? Porque a demanda ela já vai chegar naturalmente, né? Então, as empresas elas necessitam da infraestrutura do centro para operar, mas, ao mesmo tempo, para dar o suporte para essas empresas elas se instalarem e se desenvolverem, elas vão precisar também da infraestrutura da região, da cidade, para que elas consigam, né, ter condições ideais para desenvolver o programa espacial delas. Então, a gente entende que hoje o investimento na infraestrutura de Alcântara e região é importante para que a gente veja as empresas chegarem e se instalarem, imaginando, temos aqui um ambiente propício para investimento, um ambiente que vale a pena trazer de longe, né,
dos Estados Unidos, do Canadá, da onde for, eu trazer os meios, trazer o pessoal necessário para operar, porque aqui eu vou encontrar um ambiente propício, um ambiente para investimentos e... Preparar a mão de obra, Preparar a mão de obra. Então a gente precisa, na hora que a empresa quiser construir alguma coisa, ela não vai trazer de fora uma empresa para construir uma instalação. Ela vai buscar uma empresa na região. Da mesma forma, os serviços a serem prestados para a empresa durante a operação, ela vai buscar da mão de obra local. Então, é importante que a cidade tenha condição para que o desenvolvimento aconteça de forma sustentável, né? Como ela falou, para criar sustentabilidade a esse programa. Incluindo as pessoas e não um programa inclusivo, exatamente, para que a região... É um programa super inclusivo. Exatamente, a região tem que se desenvolver em conjunto, não adianta só o programa espacial desenvolver. A região como um todo ela tem que se desenvolver para virar um polo. Então a gente tem como exemplo o polo de São José dos Campos, né? Com a indústria aeronáutica. A gente quer criar um polo em Alcântara para a indústria espacial. Então, a gente tem que criar esse cenário propício. A mão de obra lá em São José dos Campos foi o que possibilitou que hoje a gente tivesse um polo aeronáutico na região. Então, a gente espera que, no futuro, Alcântara e região seja esse polo espacial. É tudo que esperamos, né? A gente já começa a imaginar e, claro, querer que isso aconteça. E a gente está só começando a conversar. Eu vou pedir aqui um pouquinho só de paciência de você que está nos assistindo, porque tá gostoso o nosso bate-papo. A gente faz agora uma rápida pausa. Na volta, vamos saber mais sobre o Centro de Lançamento de Alcântara. É já já.